Aí tu separa de um casamento de 10 anos, bebe um gole d'água, superada. Aí tu conhece um cara, fica com ele 7 dias e sofre pelo desgraçado resto da vida. Ô, vida difícil, viu? Fala, cowboys, beleza? Se puder deixar o like, eu agradeço bastante. Se puder dar uma olhada se você está inscrito ou se inscrever, também agradeço, beleza? Bom, então, vamos falar hoje desse exemplo que eu coloquei para vocês no vídeo, que é basicamente a ideia da impressão de um alfa. Quanto isso, de fato, é um ponto que existe realmente, se você consegue se livrar desse problema ou não, tá? E a própria questão do casamento em si, né? Das escolhas que muitas delas fazem ao longo da vida, enfim, e adotam um critério, talvez, um ponto de vista para poder terem ali um casamento com um cara, enfim, tá? Então vamos por partes, né? Como eu sempre comento aqui, o sonho de toda mulher é ter acesso a um alfa com traços de beta, ou seja, um cara que reúna características de liderança, de polo masculino, toda aquela coisa, né, envolvendo a figura do alfa, mas de quebra ele também tenha toda a atenção, o carinho, né, e aquele, né, contexto de amorzinho, vamos dizer assim, que o beta pode entregar, aliado também à provisão, segurança, etc e tal. Então, cada um desses perfis aí, além de 1001 outras características aqui, 1001 outros predicados que o homem tem que ter, tá? Aqui eu fui bem resumido, até parece que é fácil, né? Mas, de modo geral, esses traços todos aí citados, mais muitos outros, ok? Então, o que acontece? Muitas delas acabam, né, casando com caras que basicamente têm a figura do beta por conta da questão da segurança, né? Eles são homens muito mais numerosos, né? Eles estão aí disponíveis, né, em geral, né? E estão sempre dispostos a acessar relacionamentos, a entregar o relacionamento deles, porque eles geralmente não se valorizam tanto assim, por conta até do próprio mercado em si. O mercado também não os valoriza, eles passam aí a vida toda com migalhas e migalhas de atenção feminina, então num dado momento, principalmente se a mulher for bonita, como essa do vídeo aí, bem atraente e tal. Então, nesse sentido, né, essa série de fatores faz com que um cara desses não costuma avaliar muito se de fato a mulher tem algum tipo de atração genuína por ele ou não. Ele não tem muito conhecimento sobre os assuntos de maneira geral, ele acaba casando com a mulher, né, e fica aí 10 anos num relacionamento morno, um relacionamento sem graça. E ainda que, obviamente, qualquer relacionamento de 10 anos caia numa rotina, se houvesse de fato uma atração genuína, todo esse contexto, uma ideia do alfa, ela no mínimo lembraria no início de como era aquela coisa toda. Ou seja, ela toma um gole d'água e esqueceu, então simplesmente é porque nunca houve essa atração, esse sentimento forte aqui, essa emoção que de fato, teoricamente, deveria ter, né? Então aí vem o primeiro ponto, ou seja, a partir do instante que ela vai lá, se relaciona com esse cara por 7 dias, o cara vai dar o clássico aí que vocês comentam do tal do leitado e ghost e tal e vai embora. Ou seja, esse cara que é um cara que tem muitas opções, é um cara raro, não é qualquer um que tem essa capacidade de fazer um leitado e ghost, principalmente numa mulher de alto nível. Ou seja, tem todo esse contexto, né, que torna essa figura certamente uma figura. E quando eu falo alto nível aqui, eu tô falando puramente de beleza, tá? Então, na questão desse sentido, né? Você vê que claramente é um cara alfa. Alfa no sentido, né, de ter esse número de opções. Alfa no sentido aí de conseguir gerar essa impressão nela. Então é alfa para ela, tá? Então o povo às vezes confunde um pouco, né? Pra mim a definição é baseada no que ela entende, né? Então se ela entendeu que o cara era um alfa na visão dela, então pra ela foi uma impressão de um alfa que ficou, ok? Então, basicamente, né, toda a interação, todo o contexto que o cara se propôs dentro da interação com ela comprou a ideia de que ele era um cara líder, um cara interessante, um cara realmente que agora ficou marcado para sempre na vida dela. Então ela não vai esquecer nunca de toda essa interação, mesmo que foram apenas 7 dias de pura emoção, 7 dias de muita aventura, de muita adrenalina, né, que
com certeza compensaram e foram muito mais marcantes do que 10 anos de casamento. E aí é que está. Aí que está parte da resposta do vale a pena casar ou não, vale a pena ter um relacionamento aí sério, principalmente se você tiver as características de um beta, que é o caso da maioria esmagadora dos homens, tá? Então eu não quero aqui me colocar como um alfa ou algo assim, não é, eu nunca defini aqui, né, contextos meus, só pra deixar claro isso, tá? Então eu não tô aqui pra apontar dedo pra ninguém, tô apenas mostrando a realidade. Então a maioria de nós se configura dentro desse esquema, né? Então, vale a pena para um cara que a vida toda foi tratado como tal, tratado como um beta aos olhos da maioria, né, das mulheres, enfim? Na minha visão, é claro, óbvio que não, tá? Então, por mais que, como eu sempre digo aqui, eu não aponto para vocês direção no sentido façam isso ou façam aquilo, tá? Se vocês decidirem adotar essa prática na vida de vocês, fiquem à vontade. Porém, a probabilidade de insucesso é enorme. A probabilidade do seu ego, de fato, sair muito mais ferido do que realmente você esperava, porque um homem ao casar, ele com certeza ele tá ali adicionando muito do ego, né, dele, principalmente quando ele casa, como eu falei, com uma mulher bonita, e às vezes ele não tem VSM pra isso, ou tem às vezes, e mesmo assim não é visto dessa maneira por ela e tal, então não tem essa admiração, né, mútua, né? Então todo esse problema você vai só aumentando, só deixando ele ainda mais exposto quando você decide casar, ou seja, você vai ter aí uma vida inteira dentro de uma própria casa para ela olhar para você, sentir aquele olhar de decepção, de desânimo, meu Deus, como eu casei com esse cara, e aí vez ou outra ela vai ter a atenção que ela deseja, porque era parte da motivação desse casamento, né? Ter a sua atenção, né? A atenção claramente não para a relação íntima, mas a atenção de outros modos, de outras maneiras. A provisão, muitas vezes também é importante, a segurança, o fato dela ter um status como uma mulher casada, né? Que isso também é crucial, muitas vezes entre as próprias amigas. Às vezes as amigas estão casando, ela não casou ainda. Às vezes as amigas estão tendo filho, ela não teve ainda. Então assim, ó, tem uma série esmagadora de motivos para uma mulher casar, né? E para uma mulher querer casamento, buscar aí um marido. E muitas vezes elas, por estarem num período ali que elas estão com algum receio de não conseguir segurar o alfa, ou realmente elas não conseguem, né? Na grande maioria. Então, por conta de 1001 fatores, você vai ver aí casais com essa configuração e casais com configuração, é claro, do contexto que eu citei aqui, né? De toda essa movimentação que elas têm para inicialmente te entregar ali um pouquinho, né, de emoção ali no início e tal, você acreditar que aquilo é real. Logo depois ela vai diminuindo até que você se acostuma a não ter mais acesso à relação íntima, ou ter muito pouco, né, como eu falo aqui. Então toda essa configuração no fim é um contexto para o beta e tal. Agora para o alfa, em compensação, ela dá ali toda a sua atenção de fato, a atenção, né, para a relação íntima, ela se entrega de verdade, a ele tudo é possível, tudo dá para ser feito, tá? Porque a aventura é mais importante do que qualquer outra coisa, a atração é muito elevada, tá? Então o cara alfa, o Shed, como queiram chamar aí, né? É uma figura realmente que nesse período curto, pelo menos nesse tiro curto, ele com certeza vai ficar aí, como eu falei, na memória dela. Ela mesma citou, né? Ela não consegue esquecer o desgraçado ou algo assim que ela falou, né? Então tem muitos exemplos que você vai encontrar. Alguns não vão ser falados, como é o caso desse vídeo do TikTok. Outros vão ser expressos a vocês. Vocês vão ver aí exemplos de mulheres que sofrem a vida inteira por um cara que era um cafajeste, um canalha, que foi embora e que não sei o que. Olha, metade das histórias você desacredita quando você escutar, tá? A grande maioria é apenas mais e mais ilusão que ela vai colocando pra pintar esse homem como um homem terrível na vida dela e tal, pra ela tentar esquecer, tentar, né, de algum modo manchar aquela imagem positiva que ela teve, essa impressão toda, tá? Porque na real mesmo, ela tá doida e se o cara, né,
piscar o olho, se o cara der aí um estalar de dedos, ela corre rapidinho, mesmo se ela estiver casada, mesmo se ela estiver namorando, tá? Porque esse cara realmente marcou a vida dela. E tem muitos exemplos hoje, justamente porque elas têm muito acesso a figuras como essa, principalmente mulheres, né, de um nível de beleza um pouco mais elevado, como eu falei aqui, e como é o caso dessa moça, né? Ela se cuida ali, claro que aparentemente ela já tem uma idade um pouco mais avançada, porém segue aí atraente para a grande maioria dos homens aí, beleza? Então, se puder deixar o like eu agradeço, se puder se inscrever aqui no canal também. Tamo junto, cowboys, forte abraço para vocês.